Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, 7 de dezembro, estamos aí vivenciando a terça-feira da segunda semana do tempo do Advento. Tempo do Advento, que é um tempo de profunda espiritualidade que deve ser marcado pelo nosso desejo de conversão. Tempo para prepararmos o caminho do Senhor, para endireitarmos assim as veredas, a fim de que chegue a cada um de nós o reino de Deus. Então hoje vamos refletirmos o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo do 12 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade, eu vos digo, se ele a encontra, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, amadas famílias, por que alguém se extravia, isso é, se distancia da comunidade? Certamente por causa do escândalo ou do desprezo daqueles que buscam poder e prestígio. A parábola mostra que a comunidade inteira deve preocupar-se e procurar aquele que se extraviou. É isso que vamos perceber nessa leitura de Mateus. Portanto, amados irmãos e irmãs, a comunidade se alegra quando ele volta para o seu meio, porque a vontade do Pai foi cumprida. A vinda, ou seja, o advento do Messias Jesus tem o objetivo de encontrar a humanidade marcada pelo pecado e reconduzi-la para Deus. De certo modo, o Pai não pode suportar o extravio do ser humano, criado à sua imagem e semelhança para uma vida de comunhão. Respeitando a liberdade humana, o Pai oferece a seus filhos a chance de refazer os laços rompidos. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, queridas famílias, neste evangelho de hoje, Jesus atesta que Deus Pai tem mais alegria com uma ovelha resgatada do que com todas as outras que não se perderam. Isto, para nós, é causa para que tenhamos muita confiança, tenhamos muita esperança nas promessas de Deus. Ele quer nos salvar e fará de tudo para que não nos percamos pelo caminho. Durante o tempo em que passou aqui na terra, Jesus incansavelmente procurou a ovelha extraviada. Jesus curou, perdoou pecados, resgatou a vida de prostitutas, de ladrões, publicanos e até de traidores. Jesus é então, amados irmãos e irmãs, o nosso referencial. Se ele agiu assim, não seremos nós que iremos condenar os pecadores, condenar aqueles que estão afastados de Deus. Muitas vezes, costumamos dizer que as pessoas não têm mais jeito, que estão perdidas e o mundo está condenado. Quantas vezes não pensamos dessa maneira? Quantas vezes não julgamos desse jeito? No entanto, caros irmãos e irmãs, a alegria do Senhor é nossa força. E é baseado nisso que precisamos urgentemente anunciar a salvação que Jesus veio oferecer a toda a humanidade. Portanto, todos nós, no entanto, devemos sempre nos colocar como ovelhas perdidas, pois o reconhecimento do nosso pecado, da nossa fraqueza e das nossas transgressões é um meio que nos arrasta para Deus. Pode até ser incoerente, mas a nossa culpa, de certa forma, é necessária para que possamos assim usufruir da misericórdia do Senhor. Caros irmãos e irmãs, você tem se considerado ovelha perdida
ou necessitada de salvação? Você já pensou que Deus fica alegre com o seu retorno para Ele? Isso a encoraja ou não faz diferença para você, caros irmãos e irmãs? Você costuma apontar o dedo para os pecadores públicos e dizer que eles não têm mais jeito? Como acontece com você? Você reza pelos pecadores e afastado de Deus? Meu irmão, minha irmã, amado povo de Deus, você se considera pecador e pecadora? Reflita um pouco nesse dia de hoje. Após meditar esse evangelho, reflita. Como você tem se considerado? Ovelha perdida? Você tem necessitado da salvação de Deus? Portanto, peça ao Pai que lhe dê a alegria de estar sempre em comunhão consigo, em comunhão com o Pai, em comunhão com o nosso irmão, e ir ao encontro de quem se extraviou para reconduzi-los ao amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, deixo um abraço fraterno a todos vocês, às suas famílias, e que tenhamos uma terça-feira cheia da graça do Senhor, e que desça sobre todos vós, sobre as suas famílias, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Portanto, fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.